noite, boa noite. Eu sou Giovanna Calenzani. Eu falo sobre temas relacionados à carreira e você. E hoje eu vou falar sobre um tema que é muito bom, que é autorresponsabilidade e os impactos que tem na nossa vida profissional. Mas eu não vou falar desse tema sozinha. Eu vou chamar aqui a minha colega Raquel Pérez, uma maravilhosa que fala de posicionamento estratégico. Ela já vai entrar. Boa noite, vamos entrando, que o tema hoje é um tema super importante. Raquel entrou, vou chamar Raquel aqui. Raquel, te chamei. Vamos ver aqui. Entrou, maravilhosa. Tá me Entrou, ouvindo? Gi! Boa noite! Boa noite. Como é que você está? Como é que vocês estão? Quem está chegando por aqui? Estamos todos bem. E por aí? Opa, caiu. Peraí que a Raquel caiu, gente. Vou convidar a Raquel de novo aqui. Vamos entrando, que a Raquel já está chegando, a Cris aqui, minha mãe, que é fiel a todas as lives. A Raquel vai voltar aqui, vai voltar aqui. Tá aqui, Raquel? Cheguei. Mas agora eu não te vejo. Voltei. Me vê? Não, as pessoas estão vendo Raquel? Você está me vendo? Eu não estou te vendo. Muito Mas está obrigada, me Thaís. ouvindo? Eu estou te ouvindo. As pessoas Deixa, estão vendo eu e Raquel? deixa eu sair e voltar, porque é bom você me ver, né? Deixa eu sair e Sim, voltar, eu então. gosto. Boa noite, Viviane. Cris, ela vai sair, vai voltar. Como que vocês estão nessa noite para falar desse tema tão maravilhoso, autorresponsabilidade, impactos na vida profissional? Quem já tiver perguntas e reflexões, já podem ir jogando aí, que Raquel já está voltando. Me chama. Vou chamar a Raquel. Raquel, você não aparece para mim, para eu te chamar. Gente, estamos aqui aquele início que às vezes a tecnologia faz a gente, vai testando a nossa inteligência emocional, mas aqui nós temos a inteligência emocional de sobra, então não tem problema. Cadê a dona Raquel aqui? Vamos chamando a dona Raquel aqui, que ela não está aparecendo para mim. Você está rindo, né, Aline? Mas ela vai sair, né? Porque é isso, nós planejamos para conversar, para fazer um bate-papo. Eu trouxe aqui 4 grandes perguntas para a senhora Raquel, para a gente falar sobre isso. Porque a Raquel não aparece para mim. Que coisa maluca, não? Me chama de novo, Raquel, vê se você consegue se pronunciar para eu te chamar. Agora, acho que vai, gente. Agora vamos, agora vamos. Gente, que sassarico. Aqui, convidar. Aceitar. Ai, voltou. Voltei, tá me vendo? Eu estou te vendo. Ai, que bom. Voltei, gente. Boa noite. É só para dar um Um ânimo, um frição gás. inicial, é, exatamente. Como você está? Suspense, eu estou bem. E você, senhora Eu Giovana? estou ótima também, muito obrigada por aceitar. Gente, posso contar primeiro como foi?
Estava eu sapeando no perfil de Dona Raquel Maravilhosa. Aí alguma seguidora de Raquel pediu para ela fazer uma live de autorresponsabilidade. E aí eu falei, faz comigo? E ela aceitou e cá estamos. Que foi a Aline que está aqui, né? Que é minha mentoreada aqui. Foi a Aline que soltou o tema Então, lá e a você Aline foi e foi falou. você, então. Vamos lá, Raquel, você quer se apresentar um pouco? Fala um pouco de você, rapidamente, para as pessoas que ainda não te conhecem do meu perfil. Bem, primeiro eu sou de Recife, conheci Giovana em São Paulo e eu sou advogada, assim, venho da carreira jurídica, passei 20 anos na advocacia, há 7 anos eu atuo no desenvolvimento profissional, nessa área que eu sou muito apaixonada, que é desenvolver pessoas, carreiras, marcas, e hoje o foco é muito posicionar essas marcas de valor de uma forma estratégica no on e no off, não é? Porque ninguém pode estar mais fora do digital, Giovana, então eu vim fazendo essa transição aqui no próprio digital, não é? De temas e de abordagens. E hoje eu sou mentora de mulheres que querem, de fato, elevar o valor para serem reconhecidas, muito bem pagas, porque é o que merecemos, não é? Sim, exatamente. Então tá bom, muito obrigada. Vamos lá, Raquel. Tava falando aqui que eu preparei algumas perguntas e a ideia é que a gente bate um papo, que vocês vão perguntando e a gente vai trocando aqui. Falei para Raquel que eu gosto de fazer lives mais curtas para vocês poderem assistir e também já poderem descansar para o dia de amanhã. E a primeira pergunta é a seguinte: o que para você é autorresponsabilidade? Como que você entende esse tema? Bem, esse tema foi o tema que mudou a minha trajetória. Eu não falei isso para você, mas eu tenho uma intimidade e um apreço pela autorresponsabilidade por conta disso. E primeira coisa que eu queria diferenciar, Giovana, primeira coisa que eu quero perguntar para as pessoas, né? Se elas sabem o que é autorresponsabilidade, se elas acreditam se elas acreditam que são autorresponsáveis. Quem quiser aqui já comenta se você sabe o que é autorresponsabilidade, porque as pessoas confundem. Primeira coisa, as pessoas acham que responsabilidade é a mesma coisa que autorresponsabilidade. Então, eu queria começar fazendo essa diferenciação, porque, para mim, a autorresponsabilidade é mais do que uma habilidade, mais do que um conceito, uma ferramenta. Para mim, é um estilo de vida. Para mim, né? E a diferença é que responsabilidade é algo que vem do externo. As pessoas imputam obrigações, nós assumimos compromissos com o externo. Então, isso é Uhum, responsável, né? As pessoas vão até pensar que são autorresponsáveis a partir desse conceito. Ah, não, eu sou responsável, eu sou sim, comprometida, sou eu cumpro, comprometida. não é? Eu cumpro minhas Cumpro obrigações. Então, os prazos. eu cumpro os prazos, eu cumpro o que eu prometo. As pessoas vão acreditar que, de fato, são autorresponsáveis a partir desse entendimento equivocado. Uhum, Porque, de fato, a origem da responsabilidade é externa, é a sua relação com o outro, né? A responsabilidade tem a ver com o outro, mas a autorresponsabilidade não. A autorresponsabilidade é algo interno, né? Vem de você, vem de dentro, porque o foco é você reconhecer, é você ter a crença absoluta, acreditar que você é o único responsável pelos seus resultados, positivos ou negativos. E essa consciência, esse entendimento, ele não é tão fácil, por incrível que pareça. uhum, uhum. Porque as pessoas tendem a colocar responsabilidade no que vem de fora. Sim, E essa autorresponsabilidade é quando você, de fato, assume o controle, o comando da sua carreira, da sua vida. O protagonismo vem a partir desse estilo de vida. Por isso que eu acredito que é um estilo de vida, porque ele parte de um modelo mental. sim. E O que é posso que você complementar? pensa sobre isso? É, Porque eu estou trazendo essa definição, acho que muito eu, nova, que, vamos eu dizer, que eu nunca gostei, eu falei gostei. dessa Eu abordagem. achei boa esse começo aí. Eu queria complementar, que eu acho muito bacana você ter pontuado dessa forma, porque eu imagino que quando a gente fala o seguinte, existe uma responsabilidade com os compromissos que eu tenho da vida adulta que estão fora, né, que está fora de mim, e eu imagino que é uma coisa quase que
como uma consequência da vida adulta. Ah, então eu faço faculdade, ou quem não faz faculdade estuda alguma coisa, e aí então depois eu começo a trabalhar. E aí tem essa responsabilidade que é quase, de novo, uma consequência da vida. Quando a gente fala de autorresponsabilidade, a gente está falando que a gente precisa ter um compromisso primeiro com a gente. A gente precisa se colocar nesse centro de entender o seguinte: toda a consequência que eu tenho sobre aquilo que eu desejo está sobre a minha Parte de responsabilidade. mim. E isso parte de mim. E isso provavelmente não é tão simples. Pode ser. Não é tão simples mesmo, porque, de novo, a gente tem um baixo nível de autoconsciência do que a gente deseja. A gente vai, de novo, entrando num piloto automático, vai vivendo, vai vivendo. E vai achando que, por ser responsável, por ser comprometida, por entregar no prazo, né, de falar algumas verdades, a gente se torna responsável, mas autorresponsável é como se fosse um degrau, né? O que vem Amado. além da responsabilidade. Porque, vamos lá, a pessoa ela é responsável, ela faz alguma coisa, e é o que a grande maioria, é o que a tendência da grande maioria. Ela se compromete com algo e dê um resultado negativo. Qual é a tendência? É olhar para fora e descobrir algum erro, justificar esse erro, ou apontar culpados, ou reclamar ou se vitimizar, que são padrões contrários a essa consciência de que se partiu de mim, eu sou responsável pelo resultado que eu produzi. Então, no automático, porque as pessoas sem esse nível de autoconsciência, elas reproduzem seus vícios emocionais, suas crenças, não é como um padrão que, no geral, é contrário a esse estilo de vida autorresponsável. Sim. Eu não sei como chega para você, às vezes, alguns depoimentos, mas é algo assim: olha, Giovana, eu quero dar um feedback, mas a pessoa não é madura. Eu toda vez tenho lá um coleguinha que eu quero dar um feedback, mas eu acho que ele não tem maturidade, ele não quer me ouvir. E aí eu falo assim, gente, vamos lá, assim, o coleguinha não ter maturidade é problema do coleguinha. Mas o que lhe cabe? O que é seu? Será que você realmente está pensando na forma como você se comunica, no propósito da sua comunicação? O que você quer como produto dessa comunicação? Será que tudo que cabe a você, tudo que faz parte da sua parte, né? Não do outro, você está fazendo? Você está refletindo sobre isso? Aí a pessoa fala assim: ah, mas a pessoa não é madura. Eu falei, mas você está falando sobre o outro. A parte que é do outro, a gente não tem controle. Eu quero que você fale sobre você, eu quero que você traga você na relação, não o outro. Porque o outro também pode ser uma consequência daquilo que você emite com ele. Então, será que você faz tudo mesmo que você poderia estar fazendo? Aí a pessoa faz uma cara do tipo assim, não gostei dessa resposta. E Eu queria que você focasse na imaturidade da pessoa e não na minha autorresponsabilidade, Giovana. eu queria que você me confortasse para dizer que eu não falhei, que eu não errei e que a culpa é do outro. Porque É culpa do outro, para que eu tô nossa ótima. mente, culpar o outro é mais confortável do que olhar para os nossos erros. Eu recebo muito depoimento, assim, como a gente faz mentoria, a gente tem muito isso, né? O cliente, não, porque o cliente, as minhas mentoreadas que sabem aqui, sabem disso, que eu não alivio, não, porque o cliente, ele fez assim, assim, assado. Sim, mas vamos cá, vamos ver do que parte, do princípio de tudo. Sua comunicação, a forma como você, né, agiu, porque é causa e efeito. Sim, Ainda que sim, não acredite ou não tenha consciência de que o resultado foi produzido por uma causa, porque às vezes ela está inconsciente a causa, sim, né? A sua causa está inconsciente, você de repente tá ali reclamando de algo ou agindo com o cliente e produzir um resultado e você não está enxergando o seu ponto de partida, mas só a causa, mas só o efeito só final, efeito. que é Exato, o mais exato. fácil de mapear. A gente mapeia o efeito, mas muitas vezes a maioria não puxa esse fio para entender, peraí, o que é que eu posso mudar? Porque a autorresponsabilidade
Se tudo depende de mim, o que é que eu posso fazer diferente do que eu fiz? Como eu posso agir para que eu produza outro resultado? Independente de julgar, criticar, reclamar sim. ou responsabilizar o outro. Então, eu esqueço parte do outro para eu trazer para mim, para eu ser agente de produzir esse resultado que eu quero. E isso, né, Gi, é muito desafiador na liderança, nos relacionamentos, porque no geral é muito mais confortável eu aceitar que deu errado porque o Porque outro fez algo. tem uma entidade fora de mim fazendo dar errado, né? Você sabe que o meu primeiro líder, eu na época era uma garota de 20 e poucos anos, ele já era um senhor de mais de 60 anos, e ele tinha uma sabedoria muito maravilhosa. Ele era um engenheiro, de formação e que foi para o mundo de RH, então a capacidade de análise crítica dele era muito alta, né? Um engenheiro tem Tem, essa capacidade visão mais analítica. racional de olhar. E aí ele falava que teve uma época da vida dele que ele morava muito longe da casa dele. Então, na hora que ele voltava, o que ele fazia? Ele ia analisando o que possivelmente poderia ser algumas causas de alguma coisa que ele tinha entendido que tinha dado errado. Então, vamos supor que ele, como líder de RH, chegava lá, conversava com o diretor de operações. E a conversa não saía do jeito que ele imaginou. Quando ele voltava para casa, ele fazia sempre o exercício de buscar entender onde é que deu errado, o que que causou. E aí ele ficou assim, uma pessoa fora da curva, tanto que nessa época, quando ele já estava como meu líder, ele era um dos principais negociadores patronais das empresas, né? Tamanha era a capacidade que ele tinha de entrar ver uma situação e falar, gente, essa é a causa. Porque é da causa que a gente age, é na causa que tem uma solução, é na causa que a gente consegue fazer diferente, né? Decidir fazer diferente, né? Mas se a gente fica só na consequência, a gente está só tangenciando a situação, mas provavelmente você não vai dar uma solução adequada, porque você não chegou naquilo que causa, né? E é o que acontece muito, que eu acredito que você se depara muito, principalmente na área de liderança das empresas, que é as pessoas ficarem apontando os erros, mas não encontrarem as soluções. Porque é Sim, uma visão responsável, a pessoa que desenvolve essa mentalidade, ela é uma solucionadora de problemas. sim, Inevitavelmente, ela desenvolve essa capacidade que esse seu líder desenvolveu. A sim, capacidade analítica aguça, porque a busca não é sobre o responsável. Veja, a busca, eu não olho para o externo, eu não sim, olho para o externo, eu não olho para o exatamente. externo. Eu fico olhando a causa e como eu posso fazer diferente. Gente, isso eleva o nosso resultado, a nossa vida para um outro patamar. Sim, Para um outro sim. patamar, assim, Para outra é absurdo. maturidade de profissional, né? Sim, De sim, pessoa mesmo, de ser sim, humano, tá? Porque é, a autorresponsabilidade, a gente, quando não somos autorresponsáveis, e no geral isso é um treino para a vida inteira, né? É um desenvolver disso a vida inteira, nós dificultamos os relacionamentos, dificultamos as conexões. sim. Então, ser autorresponsável é um instrumento de uma liderança eficaz. De autoliderança de tudo, né? Como você usou essa palavra, de uma autoliderança. A gente tem uma colega, né, Helena, ela fala sobre autoliderança. Eu imagino que esse termo, autorresponsabilidade, deve ser algo bem comum na fala, né? Ô, Raquel, deixa eu te fazer uma outra pergunta, assim. Você sempre se sentiu autorresponsável, assim? Ah, Ou teve um clique, assim, do tipo assim, não. Isso é muito curioso, tá? Porque assim, eu já avaliei, eu tenho um caderninho também que eu vou para esse lugar de olhar para a história, olhar para os resultados das coisas e fazer essa análise. Eu era muito comprometida. Vamos lá, durante toda a minha carreira, eu sempre fui uma pessoa muito responsável. E foi uhum. por isso que eu trouxe uma diferença Ah, legal. para a gente partir dessa premissa aí. Eu era muito responsável, muito comprometida com o resultado. Eu dizia para os meus liderados, né? A gente só solta o osso quando o problema está resolvido. Então, você agarra ali e você não solta. Então, eu era desse tipo. Eu tenho um perfil dominante que é focado no resultado. Então, eu tenho uma visão de que eu quero chegar lá.
Como eu não sei, mas eu quero chegar lá. Então eu tinha essa responsabilidade, esse comprometimento. Isso é fato. No entanto, no dia que eu entendi o que era autorresponsabilidade, o meu chão caiu. Assim, abriu. Eu lembro de como eu estava lendo, do lugar que eu estava lendo. Eu lembro do dia, eu tinha acabado de chegar de Santiago de Compostela, de uma peregrinação que eu tinha feito para aumentar ainda mais meu nível de autoconhecimento. Eu sempre busquei isso a vida inteira. Fiz terapia, assim, 10 anos de terapia, desde muito nova. Então, eu tinha essa preocupação em me desenvolver. No entanto, eu não tinha acessado essa informação. Eu não tinha acessado esse lugar. No dia que eu entendi o conceito e eu olhei para minha vida e vi que eu tinha os traços de uma pessoa não autorresponsável, aquilo ali, assim, foi de um impacto tão grande, porque todo o impacto da descoberta, ele tem dois viés, né? Muito bom e muito ruim. Né? Sim, Você sofre muito porque você diz, meu Deus do céu, meu resultado hoje é minha responsabilidade, fui eu que exato. produzi, Dá porque eu doída, né? Dá né? uma Porque eu tinha uma doída. tendência de olhar para o coleguinha, eu tinha uma tendência de achar que o meu resultado era o outro, né? Era aquilo, até que eu fui começando a perceber que eu vinha atraindo aquilo que eu produzia. E o lado bom é que ninguém muda aquilo que não enxerga. Eu digo muito isso para as minhas mentoradas, né? Não mudamos o que não enxergamos. Por isso que, apesar de toda dor, olhar para aquilo que nos incomoda é libertador. Porque a partir dali eu tenho um poder de escolha de definir todo. Você pode até continuar cega, né? Continuar sem Sim, autorresponsabilidade, mas foi uma escolha. E aí, Gi, eu fui me apropriando. Primeiro eu me apropriei desse conceito, depois eu fui fazendo formações. Eu fui treinadora muito tempo de autorresponsabilidade. Eu dei várias imersões. Eu vi o resultado das pessoas, eu fiz pesquisa. Depois que eu dava os treinamentos, passava um ano, eu fazia pesquisa e via o poder transformador desta mentalidade nas pessoas, de como elas se tornavam, né, mais proativas, né, mais resolutivas, mais responsáveis no sentido de elevar, inclusive, o comprometimento, até para quem tinha um nível menor. E aí foi quando eu fui treinando a mim mesma. Até hoje é um sim. treinamento. Eu tô com autorresponsabilidade aqui, fica no meu quadro aqui, os comportamentos, porque eu não acredito numa mudança 100% de cara. Não existe. Você acredita Sim. nisso? Não, eu não. Eu falo isso, ô, Raquel, quando as pessoas chegam para mim e falam assim: Nossa, Giovana, você vai ser um divisor de águas. Eu falo: Não, 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 nem faz o Pix, então. Não faz o Pix, porque eu não vou ser, porque eu vou ser parte Parte do da vida, né? A processo. vida que é um movimento, que é uma transformação constante. E não, eu acho que eu quero ser uma parte significativa, isso eu aceito. Mas assim, eu divido e depois você chega em um lugar porque você me conheceu, não. Você é como, para mim, é como se você conseguisse reprogramar uma crença que estava te afastando do que você desejava. Aí você continua porque você, né, passou a marcha e foi, assim, mas não que ela vai mudar, né? A Maíra trouxe uma coisa legal aqui, ó, Raquel. Ela falou que é doloroso descobrir o lado da sombra, né? Acho que isso é muito importante, assim, também, da gente entender que ela tá aí, né? E quando a gente descobre, assim, algo que a gente fala, caramba, eu tava me achando a última bolacha do pacote, mas eu nem sou tanto assim, eu nem sou Eu me tão achava, deliciosa Maíra, eu me assim. achava a última bolacha do pacote, eu tinha muito êxito na minha carreira, né? Fui sócia de um grande escritório, mas eu era vitimista pra caramba e eu não percebia esse lado. Veja, era um ponto cego muito forte em mim. Quando eu enxerguei, assim, quando eu me deparei, eu comigo mesma, nesse dia que eu li, nesse dia que caiu todas as fichas, assim, foi uma chuva. Eu chorei de verdade, assim, eu de caramba, meu Deus do céu, o que é isso que eu fiz até agora? Porque foi de um impacto que eu tô lhe dizendo, eu nunca esqueci, eu tava lendo um livro sentada numa cama, eu lembro de toda a cena, de tão impactante emocionalmente que foi. Uhum, Agora eu uhum. posso dizer, por isso que eu não tenho vergonha de dizer dos lados sombras que eu fui descobrindo. Eu digo para as minhas clientes, minhas vocês não imaginam como eu era em certos aspectos, embora tivesse muito resultado. E é por isso que as pessoas não descobrem. Você acha, Giovana, que as pessoas não conseguem mapear tanto, porque muitas vezes elas são bem-sucedidas, mas Sim, não olham para este lado, porque poderia ainda ser mais ou mais leve. O que é que você pensa sobre isso? Agora sim. eu vou lhe devolver.
Inclusive, a nossa última colinha de bate-papo aqui é como que é esse caminho para se descobrir, né, ou para se tornar autorresponsável, né? As pessoas, o ser humano adulto, nesse sentido, qualquer sentido que a gente quer mudar e quer se descobrir, é como se a gente tivesse fases, né? Então você fala assim, na primeira fase, a gente tem o adulto que ele é responsável. E aí ele fica durante anos tendo um resultado dessa responsabilidade com algo externo, e em até determinada fase da vida dá certo, né? No começo de carreira, porque você vai trabalhar muito, vai entregar tudo. E aí aquele resultado daquela fase inicial, que é uma fase muito produtiva, de forma mais cognitiva e de horário mesmo, você trabalha muito. Aí você até vai bem. Só que chega uma hora e quando você começa a amadurecer mais e evoluir mais na carreira, você começa a atingir níveis mais altos de função ou de complexidade, né? De estar exposto a novas coisas que você não estava, você começa a falar assim, mas caramba, eu tô sempre fazendo isso aqui, tá sempre dando errado isso aqui, e eu faço, eu trabalho, eu trabalho, eu trabalho. E comigo foi assim, sabe, Raquel? Era uma coisa assim, nossa, eu faço, eu trabalho, eu trabalho, eu trabalho. Eu já estudei para um caramba, eu era doidora do curso, com aquele currículo maravilhoso, melhores faculdades, saí para estudar inglês, aquele proforme lindo. Mas eu falava assim, gente, não é possível que toda vez acontece a mesma coisa. Eu trabalho. Nunca vinha uma coisa assim, estou num patamar diferente, estou sendo ouvida, estou sendo reconhecida, tenho lugar de fala. Aí eu falei, gente, tem alguma coisinha que eu não estou entendendo, como você, né? O meu não foi num livro, o meu foi num processo terapêutico com a Carla, maravilhosa, que eu indico para todo mundo. E ela virou e falou assim, uma sessão para mim. Eu acho que a gente já pode parar de reclamar, né, Giovana? Bem assim. É, Eu acho que a gente pode. Com 30 e poucos anos, ela assim. Acho que a gente já pode parar de reclamar de papai, de mamãe, do chefe, da estrutura da empresa que não é do jeito que você gostaria. Eu acho que está na hora de você pensar o que você está absorvendo da vida, porque quando você absorve a vida, você faz aquilo que é possível você fazer, porque aí você fala o seguinte: essa parte aqui da vida eu consigo absorver com os recursos que eu tenho. Então é disso aqui que eu vou fazer. Todo o resto que não tá para mim, não tá para mim. Não tá para mim. e é incrível, né? Porque tem uma trilha para fazer isso, né? Tem uma trilha para desenvolver essa autorresponsabilidade. Teve uma das coisas que você falou para mim, como é que você sabe que você não é autorresponsável? O resultado é muito pesado. Sim. Então, entenda, você quando repete demais os padrões, você quando bate a cabeça na mesma parede, quando você está repetindo ali, quando você está tendo conflitos, quando está muito pesado e você começa a ter muita dor, pode ter certeza que todos os padrões emocionais ali de não ser autorresponsável estão gritando para Estão acordar. gritando. E eu percebo assim, quando eu, na fala, né? Na fala, porque você ou reclama ou você vai procurar algo fora, né? Você vai apontar um erro ali, vai dizer, não, mas eu não fiz a venda porque quando você começa a justificativa, aí eu digo, Argumentar. peraí, argumentar. Argumentar. E quem tem esse padrão, que é um padrão, vamos dizer, você desenvolveu um modo mental, um modelo mental durante uma vida inteira. Se libertar dele não é da noite para o dia, não é tomar um remédio que você se liberta disso, é um treino. E porventura, no treino, nós caímos, né, muitas vezes de volta no padrão. Quanto mais autoconsciente, aí as meninas estão dizendo, né? Porque assim, eu puxo mesmo, é trazer o tempo inteiro a consciência, a consciência, a consciência, porque a partir da consciência, que é o primeiro passo, eu sou autoconsciente, eu agora entendi, eu compreendi, eu mapeei, eu sou assim. Se olhar para isso, depois eu vou treinando todos os padrões de autorresponsabilidade. Eu vou treinando essas chaves, esses comportamentos, como é o modelo mental de uma pessoa não, de uma pessoa autorresponsável. Então eu vou treinando, por exemplo, reclamação é um padrão não autorresponsável. A gente troca por sugestão, você dá uma sugestão, você encontra uma solução, mas a reclamação não é.
Quando você se pega reclamando, opa, traz de volta, né? Traz de volta. Eu costumo dizer que assim, é igual a treinar um cachorrinho, né? Ele faz xixi fora do tapete, você leva ele lá para o tapetinho de novo, você vai treinando. É como nossa mente, Sim. você precisa treinar ela. Ser generosa com você para olhar que você caiu, que você repetiu, que você, né, de novo trouxe aquele comportamento. E aí você vai, a partir dessa compreensão, treinando o processo de mudança. A mudança, ela vem dessa consciência. Porra, Raquel, deixa eu complementar com uma coisa. Esse mesmo meu primeiro líder, quando a gente estava numa reunião, ele falava o seguinte: todo mundo tem direito de não concordar, desde que você traga uma alternativa. Então, desde muito nova, ele falava assim, estava numa reunião, ele falava assim, ah, não gostei disso. Ele falava, ih, tipo, ok. Então, assim, você está reclamando de algo, você está clamando por algo que você está entendendo que não te atende, é uma necessidade que não te atende. Então, traz uma coisa, então, para atender a necessidade desse grupo aqui. E E aí a ter gente foi treinado a e isso, treinar, entendeu? ter um líder que provoque isso, gente, levante as mãos para o céu, né? Porque assim, como a autorresponsabilidade dela tem vários viés, a gente pode ser autorresponsável em um deles, mas não em outros. Né? Por exemplo, durante a minha vida jurídica, eu atuei muito em recuperação, 14 anos de recuperação judicial de empresas, então eu tinha uma mente solucionadora de problemas. Então eu não Sim. ficava ali justificando, eu queria o resultado. Então, esta habilidade do autorresponsável, eu tinha mais fácil, que era encontrar a solução. Né? Não Uhum. ficar reclamando. Apesar que em outras Sim, coisas você reclama, né? Porque às vezes a gente reclama em casa, mas no trabalho sim. cria esse viés de encontrar soluções. A gente pode treinar e ser meio autorresponsável, mas não tem como você ter todos os resultados que você quer sendo meio autorresponsável. É preciso desenvolver isso por inteiro. Concorda? É porque é como se a gente tivesse assim uma capacidade muito forte de chegar no nosso, na nossa potência máxima, né, Raquel? E aí quando a gente é metade autorresponsável, então você tem metade da sua capacidade, você usa metade só. A outra metade você tá. E é por isso que eu até falei, né? Quer perceber que você não é autorresponsável? Olhe para os seus resultados, porque a autorresponsabilidade vem do poder pessoal. Alto nível de poder pessoal, alto nível de autorresponsabilidade. Você vai desenvolvendo isso e, consequentemente, o resultado acompanha, né? Você vai trazendo os resultados para uma outra esfera. Quando olha para o resultado, esse resultado está travado. Não sai. Né? Tem muita justificativa, tem muita reclamação. Né? Você se coloca no lugar de vítima, deixa de ser protagonista, coloca todos os resultados na mão de terceiros, liga o alerta vermelho. Sim. Ou Raquel, às vezes é quando as pessoas chegam para mim e falam assim, ah, mas como é que eu posso saber uma coisa, sabe assim, uma receitinha de bolo? Mas como é que eu posso saber se eu sou autorresponsável ou não? É, você acabou de falar uma coisa que me acende aqui uma possibilidade, que é assim, comece a elencar todas as dimensões da sua vida, né? As dimensões e os projetos da sua vida. Comece a escrever também naqueles projetos ou nessas dimensões, quais são os resultados que você está tendo, né? Assim, como o momento atual. Qual o resultado que você gostaria de estar, né? Qual o estado desejado? Tem o estado atual e o estado desejado. O que está faltando aí? Comece a elencar do estado atual para o desejado, qual é o gap? E aí, olha, esse gap é seu, esse gap é do universo, esse gap é do vizinho, esse gap é de quem? E aí, mesmo que você chegue na conclusão que esse gap não é seu, é de uma outra pessoa, olha de novo, volta e fala o seguinte: o que disso aqui cabe a mim fazer? E aí ele te fala no coaching que a gente estuda, né, que isso pode ser um próximo passo possível, o PPP. Então, assim, sempre vai ter, pelo menos para mim, sempre vai ter. Eu sempre, quando eu tenho alguma reunião com o cliente, alguma coisa dá errado com o cliente, alguma coisa assim que sai fora, eu sempre fico, o que eu poderia ter feito diferente? O que eu poderia ter feito diferente? O que eu falei que causou isso aqui? O que eu poderia ter deixado de falar que não causaria? Eu sempre penso, o que eu posso fazer diferente? Sempre posso fazer. E as pessoas falam assim, muitas pessoas não têm o nível de paciência, isso é algo muito importante, as pessoas não têm o nível de paciência
para fazer a análise crítica para chegar na causa. Porque muitas vezes a gente é muito executor, né? A gente sai fazendo. Aí, quando algo dá errado, a gente não para avaliar o porquê que deu errado. A gente faz de novo. Então, eu acho que parte de se tornar autorresponsável é ter esse tempo de qualidade para olhar para a gente e falar o seguinte: aonde é que eu não estou fazendo? O que eu não estou fazendo? O que que eu ainda não entendi? E se eu não entendi, inclusive a gente pode pedir ajuda, né? Alguém me ajude a entender o que que eu não consigo fazer. Então, às vezes eu ouço, né? Às vezes uma cliente manda um áudio para mim, pergunta algumas coisas, eu falo, já que você perguntou, vou te falar. E aí ela fala assim, nunca ninguém me falou isso. Eu falei, mas pode ser que você nunca tenha perguntado também, né? E agora você está abrindo espaço para querer entender o porquê que você está repetindo esse padrão de comportamento. Porque querer defender o resultado com unhas e dentes e dizer que é do outro, ninguém sai do lugar. Eu vou dar só um exemplo prático aqui que pode acontecer muito. Você contrata alguém, vamos falar de contratação, de empresárias para empresárias, né? Liderança, você contratou uma pessoa. Não saiu o resultado. A tendência é a pessoa dizer, olha, fulano não é bom. Fulano não fez, fulano errou, o que aconteceu aqui? Aí começa o julgamento a respeito do outro, né? Ah, não, é procrastinador. Aí começam os julgamentos, inclusive, com críticas a respeito do outro. A partir da crítica, da reclamação, do julgamento, você já coloca uma grande parede para você enxergar qualquer coisa, porque você já julgou. A sua mente já percebeu um julgamento, já tem uma sentença. A partir da sentença, você não enxerga mais nada. Criou uma barreira, Criou né? uma barreira, inclusive mental, porque tá ali a decisão, aí a próxima coisa é a atitude a partir dessa consciência, né? Sim, Se o sim, outro não presta, eu vou demitir. Então, vem a ação a partir desse julgamento. E eu faço isso muito aqui na empresa. Peraí, o resultado não saiu. É difícil isso, né? Porque aí você ensinou, você fez, o resultado não saiu. E aí? Aí eu começo a fazer o caminho reverso, a engenharia reversa. Peraí, eu me reuni, eu treinei, eu comuniquei, ficou claro. Aí eu começo a fazer até chegar em mim. Porque primeira coisa, quem escolheu fui eu. Sim, Se eu escolhi a pessoa, decidiu. quem decidiu a escolha fui eu. E se eu atrair de alguma forma aquela pessoa e eu fiz uma seleção e eu escolhi ela, por óbvio, alguma coisa ali, né, passou batido, ou eu acreditava que ela ia. Então, teve um erro de julgamento inicial, da seleção inicial, do critério inicial, da clareza inicial, seja o que for, mas partiu da escolha do líder, do empresário. Aí você começa a entender a partir dali, porque você vai corrigir as falhas disso. Se você contratou ruim, como é que você pode fazer na próxima vez? Se você Gera um contratou, aprendizado você aí, gera né? um aprendizado e não repete. A tendência é que você não repita, Isso. né? Porque você repetir justamente quando você não identifica. Você vai contratar outra pessoa e cometer as mesmas falhas. Aí O famoso volta. 6 por meia dúzia. Vai trocar 6 por meia dúzia. Os clientes falam muito isso às vezes, né? Não, porque, né? Ou o cliente, ou o sócio, alguma coisa, ou o trabalho, ou o emprego, ou o chefe. Eu digo, você vai trocar uma coisa por outra. Não é sobre a advocacia que é ruim. Alguma coisa que tem aqui que o resultado não está vindo. Não é sobre, né? Não é sobre o seu mercado. Às vezes não é sobre a sua empresa. Vamos olhar para você. Aí, quando você faz esse exercício da engenharia reversa, puxando essa linha do carretel, você vai dizer, caramba, não, eu contratei a pessoa certa, ok. E aí, eu contratei, mas eu não expliquei direito. Eu não treinei direito, eu não tive tempo para ela treinar. Aí você já descobriu ali uma luz. Não, Sim. eu contratei, eu treinei direito. Mas no treinamento eu não fiz os follow-ups, eu não fiz o acompanhamento. Aí você vai olhando que tudo sempre é sobre você naquele fio do resultado. Sim. Agora, a pessoa, ela cometeu um erro, ela se responsabiliza pelo erro dela, mas você não pode considerar aquilo como uma solução. Ela errou. Mas a partir dali, o que é que foi a causa que permitiu que o erro acontecesse? Sim, exatamente. Você vai descobrir. Sim, O importante, eu acho que é isso, assim, a nossa predisposição para fazer perguntas e no começo, eu imagino que para quem ainda não é autorresponsável, para quem ouviu isso tudo e falou, opa, peraí que eu preciso começar a fazer perguntas diferentes, no começo vai parecer cansativo,
nossa, vou sempre ter que fazer esse exercício, mas como tudo na vida, hoje, de novo, é algo tão natural em mim, tão natural, que assim, eu não consigo não ser mais assim. Quando eu vejo um resultado que difere da minha expectativa, eu tenho essa iniciativa de ficar pensando. Às vezes eu nem falo mais alto, às vezes eu nem chamo reunião. Eu fico assim, não, tudo bem. Se ninguém tá interessado, eu tô interessado em descobrir que balacobaco que eu fiz, que eu fiz alguma coisa errada. Eu dei algum tiro no pé aqui, eu posso ter desencadeado, porque tem uma coisa também que é assim, a gente tem níveis de problemas, né? Então, se você tem eu imagino que assim, que a gente tem sempre diferentes necessidades para serem atendidas, a não ser a exceção do ser amado e pertencer, que é universal, mas você tem ali duas pessoas se interrelacionando. Aí você tem uma necessidade aqui e uma necessidade aqui. Se você tem autorresponsabilidade e consegue perceber que algo nessa relação a gente fez algo que a gente não conseguiu atender a ambas necessidades e resolve aqui, porque você faz essa autorreflexão, beleza. Você não tem necessariamente um conflito ou um problema, você tem no máximo um realinhamento. Se você não faz aqui, porque você não tem essa capacidade de ficar olhando e buscando melhorar, você aumenta, é como se você fosse para a fase 2 do problema, aquilo aumentou um pouco mais. Se você não resolve aqui, porque de novo você não fez essa autorreflexão, aí chega uma hora que aquilo vira um conflito, que aquilo vira uma conversa difícil que ninguém quer fazer. Então as pessoas, eu não gosto de fazer conversa difícil, eu falo, nem eu. Mas se chegou lá é porque aqui embaixo você não foi autorresponsável, porque você não fez esse exercício que é diário, né, A Raquel? É um sua exercício diário. exercício diário, é a sua parte. E sabe por quê? Vou dizer por que que as pessoas evitam, e uma das coisas muito boas das pessoas observarem. As pessoas evitam, porque quando você chega e diz, partiu de você, as pessoas associam imediatamente a culpa. E a culpa dói, porque a culpa é denosta Incompetência, erro. né? Parece um erro. Eita, o erro foi meu. Peraí, o outro errou. Eu contratei a pessoa não fez o trabalho dele, o erro é meu. As pessoas associam a algo completamente equivocado. Não é um erro seu, não é uma culpa sua. Vamos tirar essas nomenclaturas que são associadas a algo ruim. É uma responsabilidade onde você vai entender o que partiu de você que pode melhorar. Por exemplo, teve um cliente muito recente que falou disso. Raquel, olha, os clientes, eu não estou aguentando aqui, os clientes estão reclamando muito. E por mais que eu explique que eu não tenho como resolver isso agora, eu já estou cansada porque eu estou tendo muita cobrança. Aí, opa, vamos cá. Como foi a mensagem? Manda mensagem. Tem erro de comunicação? Se Sim. você não foi clara para dizer para o cliente que a sua responsabilidade ou o seu resultado é a partir daqui, de tal data ou de tal ato, e que a partir dali ele pode cobrar, ou a partir dali você vai dar um retorno, se você não deixou isso claro, ele está autorizado a lhe cobrar quando ele quiser, porque não houve clareza na comunicação. E uma das grandes falhas de uma pessoa não autorresponsável, Gi, é não se comunicar bem. É Sim. assertivo. Quem não é autorresponsável não é assertivo na comunicação. Porque gera Deixa conflito. passar, né? Porque Deixa deixa passar muita ponta passar. solta. Porque quando você é autorresponsável, você se preocupa que o que sai de você vai ser claro e o outro vai entender e você vai alcançar a ponta lá fim do resultado. Exatamente. Então, a mentalidade autorresponsável vai preparando todas as etapas de uma forma muito mais fluida, correta e eficaz. E eu acho que tem uma coisa que você falou que é muito legal, que é assim, a pessoa que é autorresponsável, ela é cuidadosa com a relação. Porque é isso, ela sabe que, bom, se eu fizer isso aqui meia boca, se eu não comunicar direito, se eu não explicar, se eu não alinhar, se eu não falar sobre qual o propósito disso, se eu não falar por que que eu preciso que isso seja entregue desse jeito e não do outro jeito, o outro, de novo, como você falou, vai ter a capacidade de, vai ter o direito, você vai estar chancelando o direito do outro fazer o que que ele quiser, né? Então, o não comunicar também é uma comunicação, só que com um resultado avesso, muitas vezes, ao que você deseja. Então, eu acho que o autorresponsável, além de tudo, ele ganha essa estrelinha aí, que se torna uma pessoa, não necessariamente uma florzinha, né, Raquel? Mas é uma pessoa que é gostoso conviver.
porque é uma pessoa cuidadosa com a relação. É porque não vai ser perfeito, né? As pessoas às vezes dizem, não, eu tenho que ser perfeito, eu não posso errar. Não, o autorresponsável, ele vai falhar. Mas até quando ele falha, a percepção dele sobre o erro é diferente de quem não é, né? Ele não Sim, vai ficar olhando e focando no erro. Ele vai focar imediatamente de como evitar, ou de como solucionar, ou de como fazer com que aquilo não aconteça. sim, A vida, veja, a vida, pelo menos a minha, durante todo esse aprendizado, a vida é muito mais leve. Porque tudo que a gente constrói, tanto relações como resultados, tem muito mais, faz muito mais sentido e tem muito mais resultado. sim, sim, Né? Então, a leveza, quando eu digo deixa de fazer esforço, o excesso de esforço, muitas vezes é um modelo mental que leva a gente para esse lugar que não tira, né? Que a gente fica ali na corrida do rato, que a gente não sai daquele lugar, acredita que é o máximo, porque tem gente que acredita que está ali no nível de sucesso, que está no nível de resultado, mas com um nível de esforço e estresse enorme. Por que não ser autorresponsável, Gi? Estressa porque você está o tempo inteiro olhando para fora e sim. não corrigindo, não evitando aquilo. Cansa, porque é isso, literalmente, assim, é um nível. Eu falo uma coisa para minha filha que tem só 8 anos, vai fazer 9, agora eu falo assim, ô Má, se você só cuidar da sua vida, você já vai ter trabalho o suficiente para o resto da sua vida. Então, toda vez que um coleguinha fala A, fala B, volta para você e perceba como você começou esse diálogo. Aí ela faz, às vezes ela me conta umas coisas, eu falo assim, mas conta como começou, Má. Aí ela faz uma carinha, tipo assim, ai meu Deus, lá vem minha mãe. Lá vem minha mãe querendo saber qual é a causa de tudo isso. E é isso. E, é, e, e não fica chato, viu, gente? Eu quero também dizer para as pessoas, não fica chato você ficar questionando ou perguntando, porque você torna a reflexão. Eu treino aqui, Maria Beatriz tem 19 anos, é treinada, já dei livro, já fiz estudar e fico perguntando, já preguei as leis ali no quarto, assim, e tem sempre aquela pergunta, né? O que é que você poderia ter feito diferente? Ou o que é que você fez? Né? Como é que você agiu, que você produziu esse resultado? Vamos refletir aqui o que é que podia ser diferente? E não dizer você errou, né? Você cometeu um erro. Ou e aí vem os adjetivos, né? O que nos afasta das relações é justamente que a gente vai para o julgamento, vai para a crítica, né? Sim, Ah, sim, você, né? Você é procrastinadora, ou você é isso, né? Que no geral, nos relacionamentos de time, de empresa, de pessoas, acontece muito isso, né? Você não fez isso comigo porque você é. e põe um adjetivo lá que é totalmente julgador, nada isento. E esbarrou ali no adjetivo, esbarrou no julgamento, esbarrou na crítica, não evoluímos. Nem enquanto relação, nem enquanto liderança, não é? Nem enquanto produtoras de resultado e de crescimento. Quem quer ter uma carreira realmente com reconhecimento, com crescimento, com leveza, sustentável, que eu digo, eu adoro Sim, essa palavra sustentável. Esse é um mecanismo de inserção dentro da sua carreira, do seu negócio, que assim, não pode faltar. sim. Eu acho que é uma grande característica de quem quer ter posicionamento, como você fala, de ter uma carreira desejada, como eu falo. Eu acho que, assim, é uma das características para mim que mais vira a chave, que mais te troca de patamar, né? O que é porque é a partir da autorresponsabilidade que muita coisa vem ao encontro de você se tornar uma pessoa melhor mesmo, né? Uma pessoa O que é mais que ele produz? A partir da autorresponsabilidade, nós elevamos nosso nível de inteligência emocional, que é o que todo mundo enxerga. As pessoas hoje falam muito da inteligência emocional, mas elas não cavam mais embaixo para saber que o que produz que é um padrão leva, mental, né? é que leva e sobe, porque a partir do momento que eu não julgo, por exemplo, que eu não me vitimizo, eu estreito relação, eu sou mais resiliente, né? Que é uma habilidade de inteligência emocional, eu tenho mais empatia. A partir de uma mentalidade autorresponsável, eu sou mais empática no sentido de evitar julgamentos e olhar para os fatos como eles são e buscar solução. A partir Sim, de que eu sou solucionadora de problema, eu sou uma líder melhor, né? Eu sou uma pessoa eu me automotivo melhor também. Então, sim, as competências de inteligência emocional, elas crescem com o modelo mental da autorresponsabilidade.
A gente, né, eleva onde as pessoas querem treinar muito a inteligência emocional ou buscam muito inteligência emocional, que virou, que se tornou mais falada e mais conhecida. Aham. Mas é esse modelo mental que faz a gente acessar. Muito bom, muito bom, muito bom. Estamos chegando ao fim, né, Raquel? Falamos muito, falamos... Nós poderíamos Se falar aqui deixar, se durante horas. deixar, a gente dá um treinamento aqui e faz uma imersão. Sim, sim, foi uma delícia o papo. Muito obrigada por você ter Adorei. aceitado o meu convite. Aline, espero que você tenha gostado do presente que te demos. A Aline estava aqui. Adorei o convite, né? Adoro falar sobre esse tema e eu acredito que quem esteve aqui já sai com insights para, pelo menos, olhar e despertar para esse lado que pode estar impedindo as Sim, mulheres, né, e os profissionais de crescerem como querem. muito bom. Muito obrigada. Boa noite para você, boa noite para vocês. Um beijo carinhoso para todos vocês. Tchau, gente. Beijos. Gi. Beijo. Tchau.